Facebook. Vamos esperar os demais aí acessarem. Só um minuto. A Edna está aí. Edna, beleza? Boa noite. A paz para você também. Para você e o André. É um prazer tê-los todos conosco. Só um instantinho, já vamos lá começando. Temos 4 pessoas já. Boa noite, André. Boa noite a todos. Deixa eu mandar o link aqui do Facebook para o pessoal. Muito bem. Já vamos começar, vou esperar um pouquinho. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? A Fati está aí? Fati, boa noite. É um prazer ter você conosco. Vamos aguardar um pouquinho, os irmãos estão acessando aí já. Temos uma pessoa no YouTube, temos 3 no Facebook. Os demais estão também entrando, acessando. Já nós vamos entrando.
Vamos orar ao Senhor nesse momento, então, para iniciarmos a nossa aula. Nós estaremos estudando hoje sobre liderança, a nona marca do nosso tema, que é 9 marcas de uma igreja saudável, tá? Todos sejam bem-vindos. Vamos estar aqui juntos participando. Nós já temos uma pessoa só no YouTube e temos 4 no Facebook, tá? Então vamos iniciar. Bárbara tá aqui, Ana Júlia, dá ok aí para todo mundo. Saudade, gente. Manda um beijo, Ana. Manda um beijo, Aninha. Ana tá mandando um beijo para todos, tá? Tá com vergonha. Vamos, deixa pra Tá bom? Muito bem. Vamos orar então ao Senhor. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos. Vamos invocar o nosso Pai, pedir a sua sabedoria, a sua direção, pedir que Ele possa nos fortalecer, nos dar graça, né? Possa realmente falar grandemente conosco, tá bom? E é um prazer poder estar junto com vocês, tá bom? Muito bem. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho com a minha família, de todos vocês. E vamos assim orar ao Senhor, tá bom? Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado por estar na Tua presença, por, ó Deus, podermos estar aqui ao vivo, transmitindo essa mensagem, por essas ferramentas, ó Deus, que são úteis, têm sido úteis para a Tua obra, ó Pai. Que realmente nós possamos alcançar muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, ó Deus, para que haja fortalecimento espiritual, que haja conversões, que haja, ó Pai, perdão dos pecados, que haja, Deus, também transformações de vidas. Ó Deus, cuida, Pai, da Tua igreja, cuida, Pai, do Teu povo, que realmente, ó Deus, possamos aprender mais e mais a Tua palavra. Somos falhos, somos imperfeitos, somos limitados. Nos dê condições, ó Deus, de realmente estarmos diante de Ti, sempre Te exaltando, porque o Senhor é excelso, é maravilhoso, é poderoso, é o Deus Supremo, ó Pai. Enfim, ó Pai, seja com o Teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aquele hino que todos conhecem. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Todos conhecem muito bem esse hino, esse cântico, né? Vamos cantar e louvar ao Senhor. Minha viola está voltando muita afinação, não está segurando ela muita afinação, mas vamos lá. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vamos então para o nosso assunto de hoje. E hoje, como eu falei para vocês, estaremos falando da nona marca, que é a liderança. Nós falamos de 9 marcas, tá? Sobre
de uma igreja saudável. É o tema que nós estamos estudando. Você participou, imagino eu, de todas as aulas, ou da maioria das aulas, tá? Então, a marca 1 era sobre pregação, tá? A igreja teve uma pregação bíblica expositiva, uma pregação da qual foca e extrai verdades fundamentais do texto sagrado, sem distorcê-lo, sem, talvez, estar procurando aquilo que nos agrada no texto, mas ouvir aquilo que o texto tem a nos dizer. Assim deve ser a nossa pregação da palavra de Deus. Tá? Então, a pregação expositiva é a marca número 1. A marca número 2 é sobre teologia, de ter uma teologia bíblica, uma teologia fundamentada na doutrina dos apóstolos, fundamentada também na palavra de Deus, uma teologia equilibrada, uma teologia realmente comprometida com as verdades centrais da palavra de Deus, não cedendo às ideologias que têm surgido por aí. Nós sabemos que hoje a igreja tem sido e recebido ataques de diversas ideologias, teologias que são completamente erradas, tá? Fora da palavra de Deus. Temos várias aí surgindo. Eu creio que numa outra aula a gente pode listar alguns perigos que nós temos hoje aí, tem surgido no seio da igreja, que tem sido realmente algo muito perigoso para a nossa fé. E muitos estão deixando se levar por essas ideologias. Né? São ideologias que limitam o poder de Deus, ou que fundamentam-se somente em obras, teologias que colocam a Bíblia em xeque, na qual algumas dessas teologias afirmam que a Bíblia contém erros, que a Bíblia não é plenamente a palavra de Deus, e assim vai. Tá? Nós temos aí várias teologias que realmente nós podemos assim tomar muito cuidado, tá? Depois a marca 3 é sobre o evangelho, tá? Que a palavra evangelho mostra realmente como é importante, né? O evangelho que fala do poder de Deus, que revela sobre Cristo, que é o nosso Salvador, que é a base da nossa fé. Depois vimos sobre evangelização, que é o papel da igreja que está alcançando as nações, né? Alcançando os povos. A marca 5 e a marca 8, que nós estudamos e terminamos na semana passada, são muito parecidas, são muito ligadas, que é evangelização e discipulado. Quando nós evangelizamos, a ideia central é fazer discípulos, é alcançar pessoas para o reino de Deus, para o reino de Cristo. Tá? Então, é fundamental isso, entendermos isso, esse papel da igreja, a igreja não perder o seu propósito. A igreja foi chamada para fazer missões, para alcançar os povos. Aonde eu devo fazer missões? Onde há pecadores carecendo da palavra de Deus. Então eu posso ser missionário aqui no Brasil, na minha cidade, no meu bairro, eu posso ser missionário entre os índios, eu posso ser missionário em outros países, seja na Europa, Ásia, África, Oceania, América do Norte, seja onde for, seja para onde Deus me mandar. O missionário tem que estar com o coração aberto. Todos nós temos que estar com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer e para nos enviar. Não fazer como Jonas, né, que realmente desobedeceu a Deus. Tá? Depois nós vimos também a marca 6, que é membresia. Tá? Membresia, da qual nós abordamos a importância que é fazer parte de uma igreja local. A igreja do Senhor Jesus, ela é universal, não é universal do reino de Deus. Entenda bem isso, tá? Não é universal. Universal quer dizer que a igreja está em todos os lugares, nos 4 cantos da terra. Em praticamente todos os países nós temos cristãos. Por mais que há uma dura perseguição, muitas vezes, das cidades que há somente um cristão que vive isolado ali. Ele se converteu a Cristo. Então a igreja de Cristo, ela é universal, ou, melhor traduzindo, né, para o latim, que seria católica. Tá? Então a igreja é católica, não católica romana. Uma coisa é catolicismo romano, fundamentada lá com o Papa, com a igreja católica. Outra coisa é a catolicidade da igreja, que é que está nos 4 cantos da terra, formada por todos aqueles que foram salvos, sejam que já partiram ou que ainda estão vivos, né? Ou seja, a igreja em geral. Mas ela se expressa no seu modo local. Então, a nossa igreja local é o local onde nós somos discipulados, onde nós mantemos comunhão, onde nós adoramos,
onde nós estamos ali para falar do amor de Cristo, né, e estarmos servindo uns aos outros. Então é importante ser membro de uma igreja. Hoje nós vemos uma leva de crentes que não tem igreja nenhuma. Alguns se intitulam como evangélicos não praticantes. Eles não negam, eles afirmam ser evangélicos. É muito comum você ver uma pessoa, você pergunta qual a sua religião e fala, sou evangélico. Mas qual a sua igreja? Bem, eu não tenho uma igreja certa. Eu vou aqui, vou ali, vou na Assembleia, vou na Batista, vou na Presbiteriana, vou na Cristã Evangélica, vou aqui ali e tal. Onde eu me sinto bem, eu vou. Não podemos ser assim. Nós temos que ser membros de uma igreja. A Bíblia nos ensina, em Hebreus, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Então é muito importante isso. Depois nós vimos sobre disciplina. Olha só que matéria difícil, hein? Claro que nós temos que entender que disciplinar não é colocar a pessoa na parede, não é realmente estar expulsando a pessoa da igreja por qualquer razão. Não. Há situações na qual nós advertimos a pessoa e a pessoa ela acaba não aceitando aquela disciplina e acaba sendo excluída, porque ela se rebela muitas vezes contra o evangelho e a igreja não tem outro meio a não ser realmente excluí-la do hall de membros, né? E é uma decisão muito difícil para a igreja, mas que pode acontecer na vida da igreja. Vamos supor que um crente na igreja chega lá e fala, olha, pastor, a partir de agora eu creio na reencarnação, né? Que é uma doutrina herética, que nós não cremos, né? Nós não cremos na ressurreição, não na reencarnação. Que a reencarnação, ela menospreza Cristo, tá? Menospreza a Cristo. Porque a reencarnação, segundo o conceito espírita, você vai se reencarnando até se tornar um ser iluminado. Então Jesus para eles não quer dizer nada. Jesus foi um grande sábio, um grande homem cheio de luz, mas não foi nada para eles. Então imagine que um membro chegue na igreja e fale, olha, a partir de agora eu creio na reencarnação. Então vamos conversar com ele, saber por que ele está crendo assim, tal. Vai haver a disciplina, porque se ele é um líder, se ele é um professor de escola dominical, não poderá dar aula. Se ele canta lá no louvor, não poderá estar cantando. Seja qual for, ou um diácono, um presbítero, vai ter que ser afastado. E nós tentamos, claro, acima de tudo, reverter essa questão, mostrar para eles biblicamente que é errado essa doutrina. Mas vamos supor que ele não aceite, ele realmente fala, não, eu creio assim, pronto, acabou e tal. Só cabe à igreja, claro, levar para a igreja tentar resgatá-lo. Se em último caso não houver jeito, aí sim acontece a exclusão, tá? E a igreja muitas vezes, né, isso aconteceu no passado quando a igreja se tornou oficial no Império Romano, quando Constantino se converte e outros ali se converteram, a igreja passa a ser oficial do Império Romano, então todo mundo passou a ser cristão, e começou a vir para a igreja com as suas crendices, com a sua idolatria, até que a igreja se corrompeu com o passar dos anos, até que na Reforma Protestante, Martim Lutero e outros lutam para purificar a igreja dessas heresias que surgiram, crendices populares, heresias, adoração de imagens e tudo mais, fruto do paganismo. Por quê? Porque a igreja deixou que entrasse isso na igreja, no seu seio, sem poder discipular essas pessoas. Então é fundamental isso. E nós vimos a marca da semana passada, que nós terminamos, que é o discipulado, que é fazer discípulos, que é realmente levar o evangelho e ensinar as pessoas a serem obedientes a Deus, a seguir o seu evangelho e ser uma bênção para o Senhor. É esse o objetivo de Deus, para que eles possam crescer na fé. A vida cristã é uma escada que vamos subindo a cada degrau, a cada dia. Então vamos aprendendo, crescendo, fortalecendo na fé, crescendo em santificação. Então, essa marca é muito importante. E hoje vamos falar sobre liderança, a nona marca, a nona e última marca que o autor aqui coloca. É claro que o assunto da revista não acabou, nós teremos ainda outras lições, tá, para abordar um pouco mais. Nós temos aí a Igreja é o Evangelho Visível, tá? que é a nossa última lição, tá? Que vai falar um pouco mais dessa questão da igreja. Tá? Então, para nós termos uma igreja saudável, é importante seguirmos esses passos, né? Esses passos fundamentais, que na realidade não são nada novo. Tá? Esses assuntos que nós estudamos
Não pense você que nós descobrimos a roda, que é algo novo, que a igreja agora está aprendendo e tudo mais. Não. Isso são coisas que a igreja foi deixando de praticar no passar dos anos. A igreja foi esquecendo desses detalhes tão fundamentais para a palavra de Deus, tá? Então vamos ver então um pouco aí sobre liderança, tá? Eu vou ler um texto da palavra de Deus que é Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16, tá? Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. Você poderá aí abrir na sua Bíblia, tá? Estar aí lendo. Se você não tem Bíblia, né, você vai poder ouvir na tela ou acessar no seu celular, seja qual for a melhor maneira, tá? Vamos assim estar lendo esse texto. Não sei se todos já acharam, tá? Só um minuto. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui na tela. Vamos lá. Efésios 4, do 7 a 16, diz assim: E a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Eu queria frisar muito bem o versículo 15, tá? Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, Cristo é o nosso Senhor e assim nós crescemos, né, cada vez mais nele, né, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou colocando aqui no chat esse versículo fundamental. Só um minuto. Não está aí. Ah, foi. Quero frisar esse texto. Não sei se a transmissão está boa, está dando uns picos aqui. Principalmente versículo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Eu coloquei para vocês aí no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, tá? Que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou pastores e mestres, tá? É um texto fundamental que ele coloca aqui. Depois ele fala outro versículo, versículo 12, que eu vou colocar também para vocês. Creio que todos estão conseguindo enxergar aí, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de Cristo, do corpo de Cristo. Eu estou abrindo a revista aqui online que eu tenho, que se aparecer alguma parte importante da revista, posso colocar também no chat para aqueles que não têm a revista.
tá? Nem todos têm a revista. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Muito bem. O autor coloca aqui na revista, eu acho que você tem aí a revista, né? Eu vou colocar no chat a marca em uma frase para aqueles que não têm, que não estão, alguns irmãos, por exemplo, do Parque das Nações, que não tem a revista, talvez, né? E eu coloquei no chat do Face, e vou colocar também no chat do YouTube, a marca em uma frase, tá? Boa noite, Marcelina, é um prazer, tá? Tê-la conosco aqui. Marca em uma frase, diz assim: Deus chamou diáconos para servirem às necessidades materiais da igreja, pastores para liderar a igreja por meio da palavra e os santos para submeterem a esta boa liderança, né? É claro que ele não citou aí presbíteros, porque esse material que nós estudamos, por mais que é da nossa denominação, mas foi escrito por um pastor da Igreja Batista. A Igreja Batista, ela tem, entre os seus oficiais, a liderança, a diretoria da igreja, somente pastor e diáconos. Tá? Não existe o papel do presbítero. Os batistas entendem que o papel do presbítero se refere ao pastor, então somente o pastor da igreja, pastor titular da igreja, que tem essa função, tanto de ser bispo, pastor e presbítero. Tá? Na cristã evangélica, ela entende que havia no Novo Testamento multiplicidade de presbíteros, né? Eu preparei um curso, está lá no meu canal, nesse canal do YouTube, você pode acessar, que eu mandei no chat, tá bom? Quem quiser depois acessar meu canal, tá? É o canal PR Assis. Eu coloquei um curso, eu comecei um curso com a minha liderança sobre o oficialato, tá? Eu coloquei no chat, você pode depois entrar e se inscrever lá, que explica um pouco a função. A primeira lição é sobre a importância do presbítero, do ministério do presbítero na igreja. E o presbítero nada mais é do que estar ali apoiando o pastor, sendo trabalhando na equipe pastoral da igreja. A função do presbítero é pastorear, juntamente com o pastor, cuidar do rebanho, zelar do rebanho, né? São pessoas maduras, claro, como aqui nós vemos nesse texto, que seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual o propósito de Deus com uma liderança? É que ela seja madura e que promova a maturidade no coração dos demais. Para isso que Deus chamou os líderes. Para isso que Deus me escolheu como pastor, me ungiu como pastor, para isso que Deus chama presbíteros, chama diáconos, chama líder de missões, chama líder de louvor, professor de escola dominical, líder das crianças. Deus chamou e chama e capacita essas pessoas para o aperfeiçoamento dos santos. Aqui diz, né, que ele concedeu vários líderes. É claro que aqui nesse versículo 11 ele não fala líder das mulheres em ação, superintendente da escola dominical, porque naquela época não havia essas funções. A igreja tinha um outro modelo, a igreja tinha outras estratégicas, né, para que com o passar dos anos foram surgindo outras necessidades. Por exemplo, a escola bíblica dominical, que estamos participando agora, lá na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja, na era medieval, não havia. A igreja não tinha outros tipos de estudo, a igreja promovia estudo, a pregação talvez era muito mais instrutiva e tudo mais, mas havia mestres que ensinavam tal, mas não havia a escola dominical, a EBD. A EBD surgiu de 1700 e alguma coisa para cá. Então não foi algo muito mais recente, se nós olharmos assim, tá? Então, ou seja, a função e o objetivo de Deus com a liderança é promover maturidade. Não é o líder estar ali para mandar e pronto, acabou. Eu não sou pastor ali para estar mandando e faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é isso. Isso não é ser líder. Em primeiro lugar, o líder está para servir a Deus, servir a obra. Eu estou ali para servir ao Senhor. Segundo, ele está ali para a promoção
da maturidade. Porque diz que Deus concedeu líderes, né? Vamos dizer assim, resumindo o versículo 11, ele fala, e ele mesmo concedeu uns para líderes da igreja, do Senhor Jesus. Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja forte, para que ele não possa ceder às ciladas do inimigo e ser iludido pelas filosofias vãs, filosofias que não agradam a Deus, filosofias que são contrárias à palavra de Deus. Então, para isso que Deus instituiu a liderança, tá? Instituiu a liderança para cada um para todos nós, tá bom? E depois ele fala, o objetivo de Deus é que nós possamos crescer. No versículo 14, Paulo fala, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Essas heresias, meus irmãos, que nós aí bem citamos, são ventos que passam, causam um certo estrago em muitas igrejas e muitas vidas, e depois vai embora. Aí surge uma outra doutrina, outro vento que acaba vindo, ou a mesma doutrina ela volta, mas com outro rótulo, com outra roupagem. Tá? Como eu falei para vocês, nós passamos um período muito difícil desde a década de 90, foi muito forte isso na década de 90, foi a teologia da prosperidade. Ela cresceu assim, arrebanhou muitas pessoas, igrejas sérias foram levadas por isso, pela teologia da prosperidade, que em suma diz que Deus nos dá tudo, que aquele que crê em Jesus tem uma vida regalada, uma vida aí tranquila, né? Então, toda doença é só você determinar que a doença vai embora, é só você... e assim por diante. Nós sabemos que Deus tem sua vontade sobre todas as coisas, Deus tem seu propósito, Deus permitiu que Jó sofresse, né? Mas Deus provou a fé de Jó, Jó ficou muito mais forte depois. Deus permitiu que Elias passasse um momento difícil depois de guerrear contra os profetas de Baal. Deus permitiu vários servos de Deus aí que passaram por muitas dificuldades. O próprio Paulo tinha um espinho na carne, que nós nem sabemos o que era isso, né? Que tinha um espinho na carne. E Paulo realmente foi um grande exemplo de perseverança e de fé em Deus, tá? Então, ou seja, que nós não sejamos levados por esses ventos doutrinários. Hoje tem surgido vários ventos doutrinários, muito difícil, talvez é difícil aqui listar todos eles. Por exemplo, né, o liberalismo teológico. O que é isso? Liberalismo teológico é a ideia que você questiona os milagres de Deus, você questiona a ressurreição de Cristo, você questiona os milagres citados na Bíblia. Então, eles questionam se Deus pode ou não intervir em nosso mundo. Para esses homens, Deus criou o mundo perfeito, colocou o homem, tudo, o homem pecou, mas Deus não intervém mais. O homem vai tocando o mundo como ele bem acha. Tá? Então, o que Jesus fez para eles foi uma lenda, não é realmente verdadeiro. A ressurreição de Cristo não aconteceu. Tá? Foi só algo simbólico. E assim, essa teologia tem crescido muito no meio evangélico, se você não sabe, né? Principalmente as igrejas tradicionais, alguns estão sendo levados por essa teologia, tá? Então, muito errado, né? O inclusivismo, onde aceita qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer tipo de prática sexual, imoralidade sexual, e assim vai, muitos outros. A questão, há uma doutrina também que tem crescido muito, eu vi alguns pastores defendendo isso, a questão do universalismo. O que é isso, pastor? O universalismo seria a ideia que todo mundo será salvo. Então, não haverá inferno eterno. Alguns irão para o inferno, ficarão lá um tempo, mas depois Deus no final vai salvar todo mundo. Ou seja, tudo vai acabar em pizza. Tudo vai acabar em pizza, né? É mesmo uma salvação do jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Então, é um perigo também. Então, outros ventos estão vindo aí, e quando nós temos uma liderança sólida, comprometida com a palavra, com a doutrina ensinada pelos apóstolos, a igreja com certeza vai seguir, porque a igreja há de ser submissa e há de tocar o barco à frente com relação a isso, tá bom? Eu vou ler aqui a introdução, tá? Para vocês, tá? Que vocês poderão assim estar acompanhando aí na revista. Alguns que não têm revista poderão estar ouvindo, tá? Diz assim:
a introdução da nossa lição de hoje. Diz assim: autoridade é algo ruim? Olha a pergunta que o autor faz aqui, né? Nossa geração parece acreditar que sim, que toda autoridade vai levar ao despotismo, que todo poder vai levar à corrupção. A Bíblia, porém, tem uma visão diferente sobre autoridade. E podemos ver isso já em Gênesis capítulo 1. Deus disse a Adão e Eva que dominassem sobre a terra e sujeitassem os animais. Esses dois verbos soam altamente negativos aos nossos ouvidos. Domínio, porém, tem relação direta com o fato de o ser humano ser criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Então não pode ser algo necessariamente negativo. Ser a imagem e semelhança de Deus significa que Deus criou o homem para ser parecido com ele e para representá-lo. Aí Gruden, né, escreveu em 1999, página 364. Tem uma bibliografia no final da revista que você pode depois estar vendo aí. Ou seja, de cada lição há uma bibliografia, tá? Lá no final da lição tem uma bibliografia que você pode depois estar, assim, vendo, tá? O livro dessa pessoa que foi escrito, tá? Que você poderá, assim, consultando, se você bem assim quiser. Como vice-regentes da criação, eles deveriam representar e refletir o bom governo de Deus sobre a terra, tendo um modelo de autoridade e liderança para observar o próprio Deus. Tá? Então, ou seja, no nosso mundo que nós vivemos a era pós-moderna, nós estamos no pós-modernismo. O pós-modernismo, a filosofia dele é um mundo sem valores, um mundo sem princípios, um mundo sem regras, um mundo sem liderança. Então, ou seja, se nós olharmos uns anos atrás, um supervisor numa empresa, por exemplo, claro que havia muitas pessoas que eram carrascas, déspotas, né? Aqui fala de despotismo, pessoas são autoritárias e tudo mais. Havia muitos tinham esse perfil, mas claro que havia muitos supervisores bons, coerentes, humanos e tudo mais. Hoje, se um supervisor na empresa chamar a atenção do seu funcionário por alguma falta que ele está cometendo, ou chegando atrasado e tudo mais, de repente o camarada pode processá-lo por assédio moral. Então, acaba até o supervisor perdendo a sua autoridade. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Você vê hoje, antigamente a polícia mandava o ladrão parar, ele parava, respeitava. Hoje, já aconteceu o caso de ladrões atacaram a própria polícia. Eu vi uma notícia esses dias, se não me engano, foi em Diadema, se não me engano, agora recentemente, uns 15 dias atrás, que a polícia fazendo um policiamento na entrada de uma comunidade, ele abordou um indivíduo suspeito, e realmente ele era uma pessoa perigosa, tinha efetuado assaltos e tudo mais. Quando ele foi abordar e deter esse indivíduo, os demais que estavam ali foram para cima da polícia e agrediram os policiais. Foi uma confusão terrível, machucaram os policiais, quase mataram os policiais. Algo impressionante. Claro que existe bons e maus policiais. Existem policiais que não honram a sua vocação, o seu chamado. Mas nós temos que respeitá-los. Eles são autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus. Nós temos que respeitar o prefeito, o governador e o presidente da República. Deus colocou eles, Deus permitiu que seja quem for, temos que orar por eles. Por mais que não é do partido que você tenha afinidade, você deve orar por eles. Você deve respeitar a autoridade que foi concedida a eles. E a Bíblia diz que a autoridade é colocada por Deus. Colocada por Deus. Se ele for um mau governador, Deus há de cobrar deles. Então, nós vivemos uma era de crise de lideranças. Além de lideranças darem maus exemplos, lideranças agirem errado, nós vemos aí escândalos terríveis. Esses dias mesmo aqui, vemos aí pastores que foram presos porque estavam envolvidos com corrupção, né? Um que mandou matar o outro, e assim vai. Coisas no meio evangélico muito triste, no meio cristão muito triste, muito complicado nós vemos. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão dando bom exemplo, em contrapartida, as pessoas que são lideradas não estão respeitando liderança alguma. Mas a liderança
é algo necessário, né? A igreja necessita disso. Toda organização tem que ter a sua liderança, inclusive a família. Inclusive a família. A família é uma organização. A igreja ela foi edificada, foi instituída por Deus, baseado na família. Até que a igreja é chamada de família de Deus. Nós somos a família do Senhor, nós somos seus filhos. Né? Nós nos relacionamos como família também. Muitas vezes nós nos relacionamos muito mais com os irmãos da nossa igreja do que os nossos próprios familiares. Nós temos muito mais intimidade, muitas vezes, com os irmãos da igreja do que com os nossos familiares. É ou não é verdade? Então, ou seja, a liderança é necessário tanto na igreja quanto na família. Deus escolheu o homem para ser o líder do lar. Não que ele é o manda-chuva, porque ele falou está fechado, que não vai ouvir o que sua esposa tem a dizer, até mesmo o que os filhos têm a dizer. Muitas vezes nós aprendemos muito com os nossos filhos também. Não é isso, mas ele está à frente, ele é responsável. Deus trabalha especialmente no coração dele. Assim Deus instituiu a família. A mulher está ali junto ao lado dele, também na liderança, junto ao lado dele, tocando o barco, tocando a família para frente. Ser submisso é estar envolvido na missão da igreja, da família. A família tem uma missão. A missão da família é honrar ao Senhor, é ser bem-sucedido, criar filhos no caminho do Senhor, é ser um pedaço do céu na terra. Esse é o objetivo da família, que Deus instituiu a família. Saiba você, meu amado irmão, a tua família deve ser um pedaço do céu na terra. A sua família é o local onde Deus trabalha, onde seus filhos aprendem a obedecer, a ter valores que eles vão levar para o resto da vida deles. Tenha certeza disso. Para o resto da vida deles, você também há de aprender. Então, ou seja, liderança é algo extremamente necessário. Assim foi lá desde o Gênesis capítulo 1. Deus deu autoridade a Adão e Eva que eles dominassem os animais, né? Que os animais pudessem se submeter a eles. Né? E nós sabemos que os animais realmente temem o homem. Muitas vezes o animal ataca para se defender, mas o animal teme, né, o ser humano. Isso é verdade. Tá? No versículo, lá nessa introdução, na página 74, tem um trecho importante que fala sobre autoridade, tá? Que eu vou colocar aí no chat para que os demais possam assim acompanhar. Coloquei no Face, temos 7 pessoas aí assistindo, nos acompanhando no Facebook, e vou colocar também no YouTube. O YouTube, o número de palavras aqui foi muito grande. Só um minuto. Ele não aceita tantas palavras assim. Coloquei também lá no YouTube, tá? Muito bem, então o que diz aí? Eu vou ler para vocês. A autoridade é um bom presente de Deus que reflete seu domínio sobre nós. Ou seja, Deus usa os líderes da igreja para realmente estender o seu domínio sobre nós. Não é que os líderes são manda-chuva, devem ser autoritários, não é isso. Mas Deus capacitou homens, e aqui o texto que nós lemos de Efésios diz que Deus concedeu, né? É Deus que concede, na pessoa de Cristo, pessoas para apóstolos, para profetas, para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores das Escrituras, para nos aperfeiçoar. Então, ou seja, Deus assim exerce o domínio sobre nós. Né? Quanto mais nós submetemos a autoridade, nós submetemos a Deus, acima de tudo, tá? Ao Senhor. Nós estamos ali submetendo a homens, mas ao Senhor. Tá? Entretanto, abusos de autoridade são horríveis, pois mentem sobre quem é Deus. Deus não é autoritário. Deus jamais é autoritário. O nosso Deus, ele é justo. Saiba disso. O nosso Deus, ele é justo, correto, né? Puro, perfeito. Nós somos pecadores. Mas a autoridade, nós temos que entender que ela foi colocada por Deus, né? Como diz aqui o que nós colocamos aqui, mas ela não pode ser autoritária, tá? Porque isso
não agrada a Deus. Isso é extremamente importante para as relações de nossas famílias, nossos pais, nossas igrejas. Em Filipenses 1, versículo 1, Paulo lista 2 ofícios que exercem liderança, serviu de forma diferente sobre a igreja, tá? Vamos ver esse texto de Filipenses 1, versículo 1, eu vou ler para vocês, tá? Filipenses 1, versículo 1, eu vou colocar aí na tela para vocês também. Que diz o seguinte, tá bom? Só um minuto. Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo mostra as duas lideranças que há na igreja, né? Basicamente na igreja, tá bom? Que na época foi muito forte isso, né? Filipenses 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, tá? Então, realmente, Deus escolheu esses homens, são os oficiais da igreja, por isso são chamados de oficiais. É claro que a igreja, com o passar dos anos, surgiram outras necessidades, né? E assim foi indo, foi passando, foi tendo necessidade da escola bíblica dominical, e com a escola bíblica, a necessidade de termos professores para a escola bíblica dominical, temos alguém que dá abertura, que cuida do material, todo o esquema da superintendência da escola bíblica dominical. Surgiu a necessidade do Ministério de Louvor, né? Hoje nós temos vários instrumentos e tudo mais, talvez na época primitiva era bem menor essa parte. Claro que havia música na igreja, sempre houve, mas talvez não é tão elaborado como é hoje. Hoje nós temos que ter carência de pessoas que cuidem, por exemplo, da mesa de som, do equipamento de som, pessoas da cantina. Na época de Paulo não havia cantina, vamos fazer cantina? Não havia isto. Claro que eles comiam pão de casa em casa, eles celebravam a ceia do Senhor, talvez existia um momento de comunhão, de partir um bolo, um pão, sei lá o que, algum alimento que eles assim tinham. Talvez isso acontecia na igreja primitiva, mas não havia o líder da cantina, não havia o líder das mulheres em ação, não havia o grupo de mulheres da igreja. Então, com o passar dos anos, foi tomando forma essas novas funções que foram surgindo com a necessidade da igreja. Hoje, por exemplo, temos aí líderes de células, tem igrejas que trabalham com células, tem igreja que só tem um culto no domingo, o restante da semana tem várias células que acontecem em vários locais, e cada célula tem um líder, o líder é responsável por aquele grupo, de zelar para aquele grupo, de acompanhar aquele grupo. Então, ou seja, na época de Paulo não havia isto, né? Então, foi surgindo com o passar dos tempos, tá? O mais importante de tudo isso é que Deus usa isso para que nós possamos servir, tá? Mas o autor aqui ele foca duas funções importantes, tá? Que eu queria falar para vocês, que é diáconos e pastores, tá? Como eu falei para vocês no início, esse material foi escrito por uma liderança da Igreja Batista. A Igreja Batista só tem nos seus oficiais diáconos e pastores, né? Na Igreja Batista não existe o conselho que toma as decisões são tomadas na Assembleia. Hoje talvez mudou um pouco, talvez já criaram conselhos como nós temos hoje, mas antigamente era todo mês havia uma Assembleia que todos votavam. Vamos pintar que cor a parede da igreja, então coloque na Assembleia. Vamos, vamos aprovar tal coisa. Então, coisas pequenas, tudo tem que passar pela Assembleia. Nós sabemos que nossa prática como igreja cristã evangélica é estar colocando na Assembleia aquilo que é mais relevante, eleições, talvez compra de um imóvel, compra de algum equipamento, algumas coisas que requerem uma decisão maior da igreja, participação maior da igreja. Mas essas decisões mais simples, o conselho tem autoridade colocada pela igreja para administrar. Então, essas funções são importantes. Então, vamos falar um pouco sobre diáconos. Qual que é o papel, perdão, dos diáconos? Vou colocar aí na tela, vocês vão estar acompanhando aí, vocês que estão no Face. Coloquei aí, vocês podem acompanhar, tá? Vou colocar também no YouTube. O que diz aí? Tem uma frase importante que vocês vão estar vendo aí,
que o autor colocou na página de número 74. Tá? Mark Dever, que é o autor desse material, que tem uma igreja bem sucedida nos Estados Unidos, ele coloca o seguinte: diáconos devem cuidar das necessidades físicas, com o objetivo de unir o corpo sob os ministros da palavra. Eles devem ser encorajados e pacificadores e servos. Né? Então, o diácono, né, ele está ali para servir, né, para cuidar daquilo que há necessidades físicas da igreja. Né? Por que surgiu isso? Os apóstolos viu que a igreja estava crescendo, e lá em Atos dos Apóstolos, né, surge a necessidade dos diáconos. Né? Então, eles estavam tão ocupados com a pregação do evangelho, vamos escolher diáconos que vão cuidar dessa parte. Porque havia muita carência, imagina só você. Né? Tanto é que o Novo Testamento mostra muito que o papel do diácono é cuidar das viúvas e dos órfãos. Porque pensa você, meu irmão, na época de Paulo, na época de Jesus, havia muitos conflitos, havia muitas guerras, batalhas, talvez havia um número grande de viúvas. Tanto é que ele não fala viúvos, porque o viúvo também, ele carece de ajuda, de apoio. Não é fácil, né? Não é fácil ser viúvo. Eu já fui, eu sei como é que é, não é fácil, tá? Mas havia talvez um grande número de mulheres que eram viúvas, porque perderam seus maridos, talvez numa batalha, talvez em alguma outra circunstância, talvez indo caçar algum animal, né? Talvez no trabalho ali na lavoura, uma doença. E em contrapartida havia muitos órfãos, né? Ela era viúva, tinha suas dificuldades, e havia muitos órfãos. Você lembra aquela passagem de Elias, que ele chega para aquela viúva de Sarepta, né, e pede para que ela fizesse um pão, e ela só tinha o quê? Um azeite e um pouco de farinha. Né? Era uma mulher viúva, que tinha um menino, uma criança, ela ia comer, ele também ia esperar a morte, que não tinha mais nada. Mas Deus fez com que o azeite e a farinha não faltassem. Deus é poderoso. Né? Então, o diácono trabalha nessa função, tá? De realmente estar cuidando da necessidade física da igreja, para que o pastor possa focar nas ovelhas e focar na pregação do evangelho, na administração da igreja. Né? Então, se alguém está passando uma dificuldade, os diáconos têm que estar linkados com isso. Né? Se alguém está passando alguma luta física, uma privações, o diácono tem que estar ali, nem que for para ir lá orar. Né? Muitas vezes a pessoa está tão desesperada, necessitando de um conselho ou de uma oração. Então, o diácono tem esse papel importante, tá bom? Atos capítulo 6, aqui, o autor aqui coloca, tá? Que a igreja jovem de Jerusalém enfrentou um problema com a distribuição de comida às viúvas. Os apóstolos entenderam que não seria razoável abandonar o serviço da palavra em prol do serviço das mesas. Então, homens piedosos foram escolhidos para exercerem esse ministério material. Aqui provavelmente temos o nascimento do conceito do diaconato, tá? Interessante que a palavra diácono, ela traduzida para é uma palavra grega, né? Diáconos, que é a palavra grega, que traduzido quer dizer servo, né? Servo. O diácono não está ali para ser servido, para mandar e pronto, acabou, zelar pelo patrimônio da igreja, e todo mundo tem que obedecer e tudo mais. Não, ele está ali para servir, para colocar-se à disposição daqueles que necessitam, né, para realmente ter um grande exemplo para aqueles que assim necessitam, né, de zelar pela ordem da igreja e tudo mais. Não somente para servir ceia, nós pensamos que diácono somente para ir lá uma vez por mês, vai lá, o pastor chama os diáconos, eles vão lá, servem a ceia, pronto, acabou. Não, eles cuidam da parte material da igreja, tá? Aqui na revista, também no segundo, terceiro parágrafo, fala, né, que Atos 6, porém, indica dois tipos de serviços, dois tipos de ministério: o ministério das mesas e o ministério da palavra. Ambos são necessários. Os presbíteros são especialmente consagrados à oração e ao ministério da palavra para a igreja, enquanto os diáconos cooperam para manter as atividades materiais da igreja. Olha só, o presbítero está ali junto com o pastor, né, suprindo as dificuldades, cuidando do rebanho, zelando pela doutrina. Tá? Olha só, o presbítero tem essa função muito grande de zelar pela doutrina, pela sã doutrina. Né? Saiba disso.
Eu já tive algumas dificuldades com alguns presbíteros que não estavam linkados com a sã doutrina da palavra de Deus. Isso é complicado. O pastor fica numa situação difícil, porque muitas vezes o presbítero pensa em doutrinas contrárias à nossa fé. A pessoa está desqualificada para ser presbítero daquela igreja. Ele tem que ter consciência disso. Se ele não concorda com a liderança, ou não concorda com isso, com aquilo outro, ele tem que pensar bem. Graças a Deus que nossos presbíteros da nossa igreja atual estão linkados com a doutrina da igreja. Isso é fundamental. Claro que nós, talvez algum ponto ou outro, nós temos a nossa opinião própria, isso é saudável, né? Toda opinião ela tem que somar, assim, não dividir, mas somar. Mas os presbíteros, como diz aqui, eles se dedicam à oração, a visitações, ao ministério da palavra, né, a zelar, dar suporte ali para o pastor também com relação à palavra. E os diáconos servem para as atividades materiais da igreja, tá? Então é fundamental isso aí, tá bom? Muito bem. Eu creio que nosso tempo está se esgotando, tá? Nós estamos aqui aprendendo. Vamos aprender um pouco mais semana que vem. O ponto 2, que é sobre pastores, e falar um pouco também sobre presbíteros ou anciãos, né? A palavra presbítero significa ancião, não no sentido de ser velho. Vamos escolher os presbíteros? Vamos então coloca as pessoas de mais idade, não é assim, tá? Não quer dizer que uma pessoa mais nova não possa ser um presbítero. Pode, com certeza. Mas está dizendo de ancião no sentido de maturidade espiritual, alguém que tenha maturidade espiritual para ser exemplo para o rebanho, alguém que conheça a palavra. Ninguém vai ser presbítero para aprender a Bíblia. Ah, pastor, eu quero ser presbítero para mim aprender mais a palavra. Claro que vai aprender mais a palavra. Claro, todos nós, inclusive eu. Mas tem que conhecer a Bíblia, conhecer as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã. E claro, tem que ser uma pessoa madura, experiente na vida cristã, tá bom? Então vamos ver um pouco mais na próxima semana. E vemos aqui que o diácono é uma função fundamental. Hoje a igreja carece de muito apoio na área social. Há muitas pessoas passando por lutas, por dificuldades materiais, e o diácono está ali para realmente relatar ao pastor, à liderança da igreja, as necessidades que a igreja assim deve estar focando, né? A igreja é um agente transformador e também um agente de misericórdia. E os diáconos são pessoas fundamentais nessa tarefa. Amém? Que Deus assim te abençoe. Eu não sei se há alguma palavra, alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, pode colocar no chat aí para que possamos assim estar respondendo, né? É um prazer ter todos com vocês. Tivemos chegamos a ter 9 pessoas no Facebook, né? Eu não sei quem realmente está aí. Eu sei que tem alguns irmãos do parque, temos alguns irmãos aí da nossa igreja que acompanham a lição toda semana, né? Temos uma pessoa somente no YouTube, tá? Mas enfim, que nós possamos estar firme e forte com o Senhor, servindo, honrando o Senhor de todo o nosso coração. Porque Deus é maravilhoso, Deus é excelso, Deus é poderoso, Deus escolheu, como aqui diz, homens e mulheres para servir o Senhor. E aqui no versículo 2 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, para que haja união. A liderança de uma igreja tem que trabalhar para a união da igreja, não para a desunião. Se uma liderança está promovendo desunião na igreja, ela tem que parar e repensar realmente como ela está agindo, tá? Que Deus sim nos abençoe. Que Deus fortaleça você, meu amado irmão. Que possamos ter uma semana ricamente abençoada por Deus. Que possamos ter uma semana poderosa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós nos veremos na terça-feira, nosso culto de oração, no mesmo canal aí, no nosso mesmo Facebook, também no nosso YouTube, às 19 horas. Terça-feira, às 19 horas, tá? Não esqueça, tá bom? Amanhã é feriado, você poderá descansar, dormir um pouco mais tarde, alguns que não estarão trabalhando, poderá ler um pouco mais a palavra de Deus, né? Ler talvez a lição e tudo mais. E nos veremos na terça-feira, tá? Juntos aí, para ao vivo estarmos participando do nosso culto, tá bom? Agradeço aos irmãos que estão conosco do Parque das Nações, aos irmãos aí da nossa igreja que participaram também com alegria, tá? Nós tivemos aí várias pessoas aqui conosco, 8 pessoas, né, participando, ou 8 famílias talvez participando dessa aula. Isso é muito bom, tá?
e que assim nós possamos estar firme e forte. O nosso culto foi transmitido pelo Facebook, fizemos alguns testes no YouTube, não foi possível passar totalmente pelo YouTube, mas está disponível também no canal da igreja, do YouTube, você poderá assim acessar e estar assistindo aos nossos cultos, tá bom? Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrando assim a nossa aula, em nome santo e amado de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento precioso da tua santa presença. Obrigado por estar aqui com a igreja. Fala, Pai, aos corações. Que essa mensagem, Pai, que nós aqui aprendemos, possa ser uma mensagem ricamente abençoada por Deus. Uma mensagem, Deus, que possa vir do alto dos céus. Uma mensagem que possa realmente abalar os corações. Ó Pai, nos fortalece a nossa fé, fortalece a nossa liderança, para que a nossa liderança seja firme e forte com o Senhor, mais e mais, a cada momento, a cada dia. Fica conosco, ó Pai, e nos dê graça, nos dê força, possamos servir a Ti de todo o nosso coração, possamos, ó Pai, realmente estar sensível à Tua voz, ao Teu chamado, que o Senhor possa direcionar a igreja para onde o Senhor quer que ela vá. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Fique com Deus. É um prazer tê-lo conosco. Amém? Louvado seja o Senhor.